Se você é novo por aqui e não sabe do que se trata esse canal, seja muito bem-vindo ao Pod Terrorcast. Este é o lugar onde eu compartilho histórias e relatos de terror, perfeito para quem adora um bom suspense e aquele arrepio inesperado. Então, sem mais enrolação, acomode-se, apague as luzes e prepare-se, porque a história de hoje já vai começar. Ser policial em uma cidade pequena de Minnesota provavelmente não é a carreira mais emocionante que existe. Mas também não é ruim. Na verdade, é um trabalho relativamente tranquilo e seguro, comparado a ser policial em uma cidade grande como Nova York ou Los Angeles, onde está a ação. A cidade onde eu moro tem cerca de 10 mil pessoas. Fica no meio do nada, cercada por quilômetros de terras agrícolas, e o único crime que acontece por aqui geralmente é coisa pequena. Brigas em um dos 3 bares do centro, vandalismo de adolescentes, pequenos furtos, motoristas bêbados, conduta desordeira de vez em quando, e raramente um caso de invasão a domicílio. Os casos mais sérios que já lidei foram 2 de violência doméstica e agressão, mas até isso é meio típico e não acontece com frequência. Bem, isso não é completamente verdade. Houve um caso que ainda me assombra, mas estou me adiantando. Como eu estava dizendo, vivo em uma cidadezinha tranquila, entediante, alguns diriam, daquelas comunidades rurais onde parece que nada de estranho acontece. Provavelmente você já passou por um lugar assim dirigindo pela estrada, a caminho de algum lugar mais interessante, sem dar muita atenção. E na maior parte do tempo, você estaria certo. Mas tem um caso que não sai da minha cabeça. Um caso que ainda faz meu sangue gelar quando eu penso nele. Um caso que não consigo explicar. Não importa o quanto tente racionalizar. O que aconteceu com a Sra. Gary há 7 anos. Eu era policial há 5 anos quando isso aconteceu. No começo da primavera de 2014. A força policial da cidade tinha apenas 5 pessoas. Eu, meu parceiro Jerry, Pete e Vance, que faziam patrulha noturna, e o chefe da polícia. Além disso, tinha Karen, uma senhora aposentada que trabalhava no meio período, como atendente. A delegacia ficava num prédio municipal da cidade. Era composta por 2 escritórios, um para o chefe e o outro que dividíamos, e 3 celas nos fundos, que nunca estavam todas ocupadas ao mesmo tempo. Era uma tarde nublada e chuvosa no final de março ou começo de abril. Eu e Jerry estávamos na viatura fazendo uma patrulha de rotina quando a voz de Karen veio pelo rádio dizendo que havia um possível 1082 em andamento, na casa dos Gary, na estrada Turner. Para quem não sabe, 1082 é o código policial de invasão de domicílio. Respondemos e mudamos de direção, indo para a casa dos Gary. Não estávamos muito preocupados com a chamada, já tinha uma ideia de quem poderia ter feito. Eileen Gary era uma viúva idosa que vivia em uma casa velha e mal conservada nos arredores da cidade. Devia ter uns 65 ou 70 anos, desde que o marido morreu de derrame 3 anos antes. Ela morava sozinha. Tinha 2 filhos adultos, mas nenhum vivia por perto nem a visitava. Desde a morte do marido, ela ganhou uma certa fama de ser excêntrica para ser educada, ou maluca para ser direto. Ela era reclusa, raramente saía de casa e tinha compras entregues uma vez por semana. Basicamente maluca dos gatos, só que sem os gatos. A razão pela qual a considerava maluca era que, desde que ficou viúva, ela ficou paranoica e ligava para a polícia por qualquer coisa. De ouvir barulhos de invasores no sótão até avistar OVNIs no milharal. Claro, todas as chamadas eram alarmes falsos.
Os invasores eram guaxinins que entraram pelo telhado e OVNIs eram provavelmente jatos da base da Guarda Nacional, a 50 quilômetros dali. Eu, Jerry, Pete e Vance já tínhamos ido à casa dela algumas vezes durante nossos turnos. Nunca tratamos mal ou ficamos irritados. Inspecionávamos a casa e o terreno para acalmá-la. Ela relaxava, agradecia e íamos embora. Isso se repetia a cada algumas semanas ou meses. Para ser honesto, essas visitas esporádicas eram o único ponto alto de um trabalho bem monótono. Quando contávamos ao chefe sobre as emergências da Sra. Gary, tipo pé grande no quintal ou uma anaconda gigante no portão, ele só balançava a cabeça tristemente. Quando Pete e Vance lidavam com ela, riam da situação depois e faziam gestos zombando dela. Eu e Jerry apenas sentíamos pena da senhora. Não deveria ser fácil para ela, uma mulher frágil, nervosa e solitária, vivendo sozinha naquela casa antiga, sem amigos ou família por perto. Suspeitávamos que ela poderia estar ficando senil ou talvez desenvolvendo Alzheimer ou demência. Preocupávamos-nos com ela, morando tão isolada. Se algo acontecesse, ela não conseguiria pedir ajuda. Bem, não podíamos fazer muito. Cheguei a ligar para os filhos dela algumas vezes sugerindo que a colocassem em um lar de idosos ou clínica, mas o filho dela me interrompeu dizendo que estava ocupado e desligou. Ele nunca retornou a ligação. Depois disso, eles passaram a ignorar meus recados. Jerry e eu viramos na estrada Turner e seguimos para a casa da Sra. Garrett. Naquela cinzenta e chuvosa tarde de primavera, certos de que a velha senhora estava apenas exagerando mais uma vez, deixando sua imaginação pregar peças nela. Ela estava nos esperando ao lado de fora na varanda quando estacionamos. Nunca vou esquecer como ela parecia, fiquei chocado. Ela já era uma mulher magra e frágil nas últimas vezes que estivemos lá, mas fazia alguns meses desde a última visita e ela havia mudado drasticamente. Agora estava cadavérica, estava esquelética, com as bochechas fundas e olheiras escuras ao redor dos olhos, vermelhos e fundos. Seu cabelo grisalho estava embaraçado e parecia não ser lavado há dias, talvez semanas, e o vestido que vestia estava amarrotado e sujo. Sua aparência física já era alarmante, mas havia algo na maneira como ela nos encarava, com aqueles olhos escuros e opacos, como se olhasse para nós, através de nós e além de nós ao mesmo tempo. Parecia o olhar vazio e traumatizado que eu tinha visto em fotos de soldados americanos no Vietnã, em expressão de alguém que passou por mais horror do que qualquer pessoa deveria suportar. Jerry e eu trocamos um olhar perplexo, saímos da viatura e nos aproximamos da velha. "Qual o problema, senhorita Gary?" Jerry perguntou de forma amigável, tentando soar casual. "Tem algo na minha casa", ela disse com a voz fria, sem emoção. Estava tremendo levemente, uma mulher à beira do colapso físico e mental. A maneira como ela disse aquilo, não alguém, mas algo, me fez erguer uma sobrancelha. "Bem, espere aqui e vamos dar uma olhada para garantir que está tudo seguro", eu disse, tentando não soar condescendente. Olhei para Jerry e assenti. Sacamos nossas pistolas e passamos pela Sra. Gary, entrando cautelosamente pela casa. Fizemos uma varredura de rotina no primeiro andar, armas em punho, e depois subimos para o andar de cima. Levamos apenas 5 minutos para chegar à casa, e não havia sinal de intrusos ou qualquer evidência de invasão. Mas vimos outras coisas que nos perturbaram profundamente.
A casa estava uma bagunça total. Antes, embora fosse velha e decadente, a senhora Garrett sempre tinha orgulho de mantê-la limpa. Agora a pia da cozinha estava cheia de louça suja, as bancadas estavam imundas e havia lixo e roupas espalhadas pelo chão. No sofá da sala de estar estavam seu travesseiro e cobertores amontoados. A mesa de centro estava cheia de copos de café pela metade, embalagens de comida abertas, uma bíblia e um rosário. Parecia que ela vinha dormindo ali há algum tempo. Quando subimos para o quarto dela, o encontramos vazio. A cama estava sem lençóis e o ambiente parecia não ser usado há semanas. Outra coisa nos alarmou. No canto da sala estava uma espingarda velha, provavelmente do falecido marido. Jerry a pegou, abriu e encontrou 2 cartuchos usados na câmara. Ele cheirou um deles e disse que a arma havia sido disparada recentemente. Também descobrimos algo bizarro. Todos os espelhos da casa estavam quebrados e todas as portas dos armários haviam sido pregadas. A porta do armário do corredor tinha um grande buraco no meio, cercado por marcas de balas. Era óbvio que a Sra. Garrett havia disparado a espingarda contra a parede. Mas por quê? O que diabos tinha acontecido ali? Quando terminamos a inspeção, guardamos nossas pistolas e viramos para sair. A Sra. Garrett estava parada na sala, olhando para nós com aquela expressão vazia. Ambos demos um salto assustado. Não tínhamos ouvido ela entrar. Jerry se recompôs e deu um sorriso falso e tranquilizador. Não vemos nenhum sinal dele, senhorita Garrett. Deve ter escapado pelos fundos. A senhora está segura agora. Ela não relaxou nem pareceu aliviada, como nas outras vezes que havíamos tranquilizado. Seu rosto se contraiu, um novo olhar surgiu em seus olhos. Puro desespero misturado com terror absoluto. Não, disse ela, com a mesma voz fria e sem emoção. Não estou segura. Ainda está aqui. Está se escondendo. É por isso que vocês não encontraram. E depois que vocês forem embora, ele vai voltar para me pegar. Então ela começou a tremer, caiu em pranto e soluçando de forma desesperadora, como se sua alma estivesse se desvanecendo. Sentamos com ela no sofá e tentamos acalmá-la. Quando finalmente parou de chorar, pedimos que nos contasse o que havia acontecido. Ela começou a falar, e quanto mais ouvíamos, mais gelados ficávamos. Suas palavras não apenas nos deixaram incrédulos, mas também com medo. Começou há cerca de um mês, disse ela. Eu ouvi arranhões na porta do meu armário. Ela contou sobre o som que começou fraco, como se fosse um rato, mas que vinha de uma altura muito maior. E então, a voz do seu falecido marido começou a chamá-la do armário, pedindo para abrir a porta. Quando ela se recusou, a voz mudou, tornando-se grotesca e ameaçadora. A cada novo detalhe, uma sensação de horror crescente tomava conta de nós. Os armários pregados, os espelhos quebrados, o rosto demoníaco no reflexo. E o que ela ouviu ontem à noite, antes de nos chamar. Levamos senhorita Garrett para um motel, prometendo ajudá-la no dia seguinte. Mas nunca chegamos a isso. Naquela madrugada, fomos chamados para o hotel. A senhorita Garrett havia desaparecido. Seu quarto estava coberto de sangue, com marcas de dedos arrastados no carpete que levavam até o armário. O armário estava vazio. Nunca mais encontramos a senhora Garrett.